Tado. Me alegro em estar aqui, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, pensando sobre missões e compartilhar também algumas coisas sobre a nossa agência. Eu quero aqui apresentar para vocês um pouco da agência e depois vamos ler a palavra compartilhando e depois também teremos aí ao final um tempo que você queira fazer alguma pergunta. Quando falo aqui para você APMT, é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós temos a nossa JMN, que é a Junta de Missões Nacionais. Temos o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo. Ambos trabalham com plantação de igreja aqui no Brasil, o PMC com igrejas mais estratégicas e a Junta de Missões Nacionais com o esforço de principalmente plantar igrejas onde ainda não temos IPBs. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais tem um outro foco, que é plantar igrejas entre os menos alcançados ao redor do mundo. Aqui no Brasil também, com o que é chamado transcultural. Então, a nossa agência tem essa sua tarefa de proclamar o Evangelho de Jesus, fazendo discípulos no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. E aí tem a ver com essa obra transcultural. A PMT é a agência da denominação presbiteriana do Brasil. Então, é a sua agência missionária. Eu estou lá como presidente, mas eleito pela Assembleia do nosso Supremo, representando todo mundo, as igrejas. Ou seja, lá é a sua agência, é a agência dessa igreja aqui. Parte dos dízimos que cada igreja manda para o Supremo vem para nós e os nossos missionários ainda têm parcerias com várias igrejas pelo Brasil afora que complementam, além daquilo que a PMT envia dos dízimos para cada projeto missionário, as igrejas adotam e investem também nos nossos missionários, que são hoje 315 missionários. Nosso número está sempre desatualizado. Nós tivemos reunião, terminamos ontem, a reunião da diretoria, recebemos 7 novos missionários. Então já seria 322, né? Mas está ali ainda não lançados, 315 missionários. Estamos em 42 países. Nós temos hoje a presença de missionários nesses 42 países. Desses missionários, 114 são pastores, 27 são solteiras, 3 solteiros, o resto são casais e casais de evangelistas também. Alguns missionários não são pastores. Os países onde nós estamos, tem ali para você os países da África, onde estamos, da América aqui, da Europa. Temos ali na Ásia 9 países que aparecem no nosso mapa de países com asterisco. Você sabe por quê, não sabe? Nós não podemos dizer que temos missionários ali porque é proibido estarem ali, são países fechados. No Oriente Médio, de igual forma, estamos presentes ali em 3 países também proibidos, e na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A APMT aqui no Brasil trabalha também com indígenas, com ciganos, com quilombolas, com refugiados e com imigrantes. O pastor Gabriel compartilhou aqui que o presbitério trabalha, tem igreja quilombola. Isso alegra o nosso coração, porque em alguns lugares esse é um povo que está esquecido pela igreja. E louvado seja Deus, porque aqui na região vocês estão olhando para eles. A PMT fomenta esse olhar da IPB para os quilombolas também. Ciganos, que são quase 2 milhões no Brasil. E para nós, quando fala de cigano, a gente pensa assim, ladrão, rouba galinha, rouba criança, né? Infelizmente, essa ideia vem de preconceito com os ciganos. Tem cigano que rouba? Tem não cigano que rouba também, não é? E acho que hoje até mais do que os ciganos, né? Então, na verdade, o povo cigano tem essa característica do nomadismo, mas é um baita público que tem língua diferente e até constituição
diferente para eles. Tem a legislação que orienta os próprios ciganos no Brasil. Os dois maiores povos, Calon e Romani, nós temos trabalhos entre eles. Um outro desafio grande ali atualmente é esse dos imigrantes e refugiados aqui no Brasil. Cada vez mais o Brasil recebe imigrantes e refugiados e a PMT tem acolhido refugiados, tem trabalhado, evangelizado imigrantes. São duas categorias distintas. Inclusive, lá em São Paulo, a Igreja da Penha tem duas congregações hispanas, uma delas é parceria com a PMT. Estamos plantando essa igreja hispana no Cangaíba em parceria, a Igreja da Penha e a PMT. Esses são os alvos para onde iremos. Nós estamos trabalhando, regimentando novos missionários para esses novos campos. Tunísia, Mauritânia, Mali, Níger, Tajiquistão ali da Ásia, o Quirguistão, o Camboja, o Laos, Vietnã, Nepal, Israel. No leste europeu, estamos trabalhando para levar missionários para a Bósnia, para Montenegro, Sérvia, Bulgária e Geórgia. E entre os indígenas temos muitos desafios aqui no Brasil, também os povos do Cáucaso, de Sumatra e povos do Chad. E um desafio bem grandioso que temos diante de nós, não está ali na nossa lista, nós não temos colocado, mas dá para falar aqui para os irmãos em off, orem por isso. Já estamos com os primeiros grupos de missionários para entrar na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o mais fechado, é a maior perseguição hoje, mas nós já estamos com alguns missionários em treinamento para entrar na Coreia do Norte. Nós temos um ex-soldado do Kim Jong-un convertido a Cristo, hoje pastor presbiteriano, e ele é a nossa porta ali, o nosso orientador para colocar missionários dentro da Coreia do Norte. Ele saiu para a China perseguindo cristãos da Coreia do Norte que converteram, fugiram para não ser mortos, se esconderam na China, porque um cristão da Coreia do Norte, quando quer ir para um país mais aberto, foge para a China. Olha só a realidade deles. Eles falam assim, vamos para um lugar mais aberto, fogem para a China. E ele foi atrás para prender aqueles cristãos que fugiram da Coreia do Norte e os perseguiu até uma igreja presbiteriana na China e lá converteu. Ele foi à igreja para identificar aqueles crentes, ouviu o evangelho ali, converteu, não voltou mais para a Coreia, foi também perseguido, mas hoje pastor e um ponto de contato nosso. Quero que você esteja orando. Aliás, se alguém quiser ir para a Coreia do Norte, estamos enviando. O bom da Coreia do Norte é que só compra passagem de ida, não precisa nem gastar com a volta, né? Olha que coisa simples. Mas esperamos trazer os nossos irmãos de volta. Não é? Então, que são etapas, né, para que alguém seja missionário. Tem que ter aí uma entrevista, uma preparação, depois uma segunda entrevista. E nesse momento aqui, tem toda uma orientação nesse tempo de preparação. Tem todo um processo, um treinamento missiológico que ele passa. São 17 módulos de um curso, além do curso do CTM, da IPB, que é obrigatório. Então, uma semana de imersão e orientação, uma viagem de estágio de 20 dias em algum país daqui da América. Esse ano fizemos no Peru, e ali um estágio que aqui os missionários são submetidos. E depois da entrevista final, aprovação do projeto, enviamos para o campo. Algumas vezes, principalmente pastores, nós levamos cerca de até 10 anos para concluir a preparação e enviar, porque em muitos casos tem que fazer linguística, tem que começar a aprender, tem que aprender o inglês para aprender a língua daquele país, que algumas línguas você não tem ensino direto do português para aquela língua. Então, um processo, dependendo do campo, longo, que demora 10, 12 anos até, de preparo para que esse missionário esteja lá no campo fazendo seu trabalho. Esse curso de CFM é para a preparação dos missionários, e o Comil é um curso de orientação missionária para a igreja local, presbitérios, que a PMT oferece, envia também os professores, para treinar o povo de uma determinada região para se envolver com o trabalho missionário, capacitar, mobilizar pessoas
para se envolver com missões a partir da igreja local. Tá joia? E recursos que você encontra no nosso site, tem artigos, biografias, materiais infantis, revista, alcance, newsletter, notícias assim fresquinhas do campo e vídeos, podcasts nesse tempo aí da mídia social, né? Rede de apoio missionários e viagens de curto prazo. Isso tem informações lá no nosso site. Então, se você entrar no site www.pmt.org.br, você encontrará lá as informações. 3 desafios para vocês, quais são? Ore, envie, e se for o caso, seja enviado. Coreia do Norte está de braços abertos. Uma coisa curiosa, né? Coreia do Norte está muito aberta. Hoje, o governo da Coreia do Norte, se ele souber que você é missionário, mas é brasileiro, porque hoje o presidente do Brasil é de esquerda, eles olham, então é comunista, eles estão fazendo vista grossa para a entrada de brasileiro. Então a gente tem que aproveitar a janela, né? Então, Deus, na sua soberana glória, seu soberano governo, que muitos cristãos se revoltam, para nós tem sido uma oportunidade aberta para obter o visto. Nós brasileiros conseguimos, o visto lá é restritíssimo, mas brasileiro consegue visto para entrar na Coreia do Norte. Então, seja enviado. E outros desafios mais, Brasil e mundo afora, você aí é convidado a orar por nós, orar por nossos missionários, interceder por cada um desses 322 missionários, pedindo que Deus abra as portas, dê os recursos, dê saúde e nos dê a alegria de ver os frutos sendo colhidos desses campos. Nós temos trabalhos de plantação de igreja, temos trabalho de tradução das escrituras, nós temos, irmãos, no Timor-Leste, um casal de missionários que lidera uma equipe. Essa equipe faz um trabalho inédito na história de missões. Eles estão traduzindo a Bíblia para 4 idiomas simultaneamente, e isso abriu para mais 5, então, ao todo, 9 idiomas terão materiais e porções das Escrituras, 4 terão a Escritura inteira, 9 terão frações das Escrituras, e ao total 17 línguas terão acesso ao Evangelho através do trabalho dessa equipe. Às vezes levava 40, 50 anos para traduzir para uma língua. Em 10 anos eles estão traduzindo para 4, 9, abrirá acesso a 17. Isso é inédito em história de missões. Um missionário presbiteriano. Não é um privilégio nosso? Esse é um trabalho em cooperação com a CIL, que é a maior agência do mundo em termos de tradução das Escrituras, e nós estamos lá juntos fazendo esse trabalho que certamente marcará a história daquele povo. Aí, nossas redes sociais para você seguir, entra lá, siga aí, você terá bastante subsídio, bastante material para ficar sintonizado conosco. Tá joia? Depois aqui da palavra, nós abrimos para você, se você tiver alguma pergunta para fazer, tá bom? Guarde aí. Abra comigo Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 em diante. Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
Vamos juntos, o 29 e o 30? Vamos lá? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Esse é um texto, irmãos, que tem o seu contexto na prisão de Pedro e de João. Eles foram ao templo para um momento de oração. Enquanto estavam entrando, tem um cidadão pedindo esmolas à entrada do templo. E eles dizem, você lembra, é o texto clássico, né? Não tem ouro nem prata, o que temos, damos. E eles dizem, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele moço salta, entra no templo, quebrando todos os protocolos judaicos, saltando de alegria. Aquilo atrai uma grande multidão, que se reúne ali, naquele templo, e Pedro e João começam a pregar. O culto ali é interrompido pela polícia do templo, que prende Pedro e João. São levados ao sinédrio, são interrogados, são ameaçados e são proibidos de pregar o evangelho em Jerusalém. Agora, é proibido falar do nome de Jesus na cidade de Jerusalém. É proibido compartilhar a fé. E aqui, nesse momento em que o texto diz, uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes. O que haviam dito era isso: é proibido pregar em Jerusalém. Há aqui um cerceamento, há uma restrição agora a que se pregue o evangelho. E a igreja está diante de um entroncamento, de uma encruzilhada. E agora, para que direção vai? Por quê? A igreja lá atrás recebe um comissionamento, uma ordem. Mateus 28, 18. Qual é a ordem? A ordem é: façam discípulos. O texto está no gerúndio, indo, sigam então, façam discípulos, batizando. O indo, batizando está no gerúndio, mas a ordem clara é: façam discípulos. Que significa transformar os não discípulos de Jesus em discípulos de Jesus. O que é a tarefa então? Transformar quem não é discípulo de Jesus em discípulo de Jesus. Transformar quem não crê em Jesus em quem crê em Jesus. Transformar quem não entende o evangelho em quem entende o evangelho e molda a sua vida às crenças, aos conceitos, às práticas do evangelho. Essa é a tarefa. Mas as autoridades de Jerusalém reúnem, prendem Pedro e João e dizem: não preguem mais. E agora? A quem obedecer? As autoridades ou a Jesus? Você tem que lembrar que quando Jesus mandou fazer discípulos, ele começa dizendo assim: todo o poder me foi dado no céu e onde? Isso inclui o Brasil, não inclui? Incluía Jerusalém? Incluía Jerusalém. Jesus diz: todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Ou seja, quando você tem uma ordem maior e uma ordem menor, contrariando a ordem maior, o que você tem que fazer? Obedecer à ordem maior. Então, a ordem de Jesus é uma ordem maior. É a ordem daquele que tem todo o poder no céu e na terra. É aquele que é a autoridade máxima no céu e na terra. Nenhuma autoridade na terra foi constituída acima da autoridade de Jesus. Então esse é o entroncamento em que a igreja está: obedecer aos homens ou obedecer a Deus. E quando eles recebem essa restrição, esse cerceamento da pregação,
eles fazem essa oração a Deus. Versículo 24 diz: ouvindo isso unânimes, eles levantaram a voz a Deus, eles vão para a oração, porque é proibido pregar. A reação deles é orar a Deus. E na oração, nós percebemos os 3 tipos de oposição que eles estão vivendo naquele momento. Eles entendem qual é a oposição à missão que eles têm. Eles têm uma missão, fazer discípulos, mas tem uma oposição se levantando contra a missão. Na oração é que nós identificamos isso. Eles dizem: tu, soberano Senhor, afirmando a soberania, a grandeza de Deus. Ele diz que é aquele que fez o céu, a terra, toda a autoridade no céu e na terra, sobre o mar, em qualquer lugar, e que disse por boca de Davi, teu servo, nosso pai. E aí eles seguem na oração. Aqui você tem a restrição no fato de que quem proíbe são os anciãos, os sacerdotes. Ou seja, é uma oposição religiosa a eles. Quem está se opondo são os anciãos, são os sacerdotes do judaísmo. É a liderança espiritual da fé judaica que se opõe à fé. E o livro de Atos segue, e no capítulo 12 você tem Herodes matando Tiago, prendendo Pedro e o condenando à morte também. E Herodes já não é mais do judaísmo, agora é o paganismo greco-romano se opondo à fé. O cristianismo enfrenta, irmãos, os cristãos, a igreja enfrenta de cara a sua oposição religiosa. Para cumprir a missão, nós teremos que enfrentar uma oposição religiosa. Há um desafio, há uma barreira religiosa a ser transposta por nós na nossa missão. Se nós queremos cumprir a ordem de Jesus é: transforme o não cristão em discípulo de Jesus. Olha o seu papel. Transformar o espírita em discípulo de Jesus. Tarefa simples? Transformar o muçulmano em discípulo de Jesus. Transformar o hindu, do sincrismo, do shintoísmo, do taoísmo em discípulo de Jesus. Nós temos no mundo hoje mais de 10.000 religiões diferentes. O discurso do nosso tempo, uma das barreiras grandiosas que vivemos nesse momento, é a do sincretismo, porque alguns cristãos entendem que eu não tenho que pregar o evangelho para as pessoas da outra religião se elas estão felizes na sua religião. Seria como esses cristãos aqui, que recebem uma ordem: não fale mais de Jesus em Jerusalém, é uma proibição do judaísmo, e eles vão então acatar uma ordem do judaísmo e desacatar uma ordem de Jesus, e não vão transformar mais judeus em discípulos de Jesus. É o que está acontecendo com muitos cristãos hoje, que estão desacatando uma ordem de Jesus, entendendo que não tem que transformar muçulmanos em discípulos de Jesus. Não, tem que respeitar e deixá-lo na religião dele. Você já viu esse discurso, não já? Você já ouviu a turma dizendo por aí: toda religião é boa. Já ouviu isso? Toda religião é boa. Todo caminho leva a Deus. Ah, pronto, não é? Isso é um engano, irmãos. Isso é uma cilada do diabo. Eu estava num prédio, descendo o elevador, abriu a porta, entrou uma senhora, uma advogada, com uma cliente dela, e ela me reconheceu, me cumprimentou e apresentou para a senhora, amiga dela: isso aqui é um pastor de uma igreja presbiteriana. Ela não era da minha igreja. Ela disse: isso aqui é um pastor da igreja presbiteriana. E aí aquela senhora olhou para mim, me cumprimentou e disse: que coisa bonita. Eu admiro muitos religiosos, eu gosto muito das religiões, porque todas as religiões são boas. Quando eu escuto isso, me dá um calafrio na espinha. Aí, quando ela falou isso, eu cumprimentei com a educação e disse: minha senhora, pensa uma coisa comigo. Esses dias eu li uma notícia no jornal que de uma cidade do norte do Paraná, que uma seita religiosa daquela região pegou uma criança de 7 anos de idade, sequestrou o pai da mãe, levou aquela criança para um ritual de magia, matou aquela criança e bebeu o sangue dela, porque eles entendem que quando se faz isso com a criança, se obtém poder espiritual. O que a senhora acha dessa religião?
Ela falou, cruz credo, que religião horrível, tem isso? Falei, tem. Falei, então tem uma fronteira que existe religião boa e religião má. Existe religião verdadeira e religião falsa. Então a nossa conversa aqui não pode ser toda religião é boa. Tá joia? Aí introduziu o assunto, não é? Tem que fazer uma separação. É mentira, irmãos, que todo caminho leva a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. O apóstolo Pedro, quem disse, o nome de Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outra maneira de se salvar que não seja pelo nome, por meio do próprio Senhor Jesus. Não é? Então, esta é uma verdade absoluta. E a igreja tem a sua tarefa de transformar a gente das outras crenças em discípulos de Jesus. Essa é uma barreira que traz um confronto, um enfrentamento. Aqui você tem os anciãos, Caifás, Anás, com suas doutrinas, com os seus conceitos, com as suas crenças. Mas você tem discípulos de Jesus com uma ordem de pregar o evangelho. E diante da resistência, diante da oposição, diante da rejeição, nós não podemos parar, nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos deixar encurralar. No mundo hoje, nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas, cerca de 8,4 bilhões de pessoas. Cerca de 2,4 bilhões são cristãos. O restante, não. E nós temos muito trabalho, porque esse bloco de 2,4 bilhões de cristãos, um monte já não é cristão mais, não é? Isso aqui é dividido em 6 blocos distintos, diferentes. Um dos blocos é o nosso, que é o bloco protestante, que é chamado Igreja de Missão. O outro é o bloco católico, o outro bloco ortodoxo, o outro anglicano, o outro bloco são as igrejas chamadas igrejas de fronteira. São aquelas que para o mundo são cristãs, para nós não são. Né? Que são esses que nós, é Testemunho de Jeová, Mormon, Adventista. Para o mundo externo ao cristianismo, eles são cristãos. Para o cristianismo, eles não são cristãos. Né? Então, você tem toda essa classificação, mas nós temos do lado de lá, irmãos, cerca de 6 bilhões de pessoas para serem ainda alcançadas, que pertencem a mais de 10 mil cultos, crenças diferentes. Só a Índia é aquele continente complicado que tem mais de 30 milhões de deuses. Na Índia não dá nem para saber o nome de todos os deuses. Tem 30 milhões de deuses. É um desafio pregar o evangelho onde Cristo não é conhecido. Esse é um desafio nosso, essa é uma chamada nossa. Jesus disse, é uma ordem, façam discípulos de todas as nações. Nós temos um desafio de transformar hinduístas em discípulos de Jesus na Índia. Nós temos desafio de transformar os politeístas da Índia em discípulos de Jesus. É um dos grandes desafios que temos hoje. Só na Índia são 1,4 bilhões de pessoas. E, gente, é a maior população do mundo. Aliás, a Índia é um continente, é um país fechadíssimo ao evangelho. Existe uma lei anti-proselitismo crescendo e se espalhando em vários estados da Índia. Há restrições, o povo hindu é altamente agressivo contra a outra religião que chegue. Para você ter ideia, os hindus colocam fogo em mesquita, prendem e matam muçulmanos que tentam pregar a fé islâmica naquele país. E nós temos diversos missionários sendo mortos, sendo presos, sendo perseguidos. E há diversas igrejas sendo hostilizadas. Há uma tarefa árdua. Mas no meio disso tudo, Deus é poderoso e Deus tem seus caminhos, né? No ano 52, Tomé chegou na Índia para pregar o evangelho. Pregou, fez os primeiros discípulos, depois foi preso,
arrastado vivo pelas ruas da cidade e depois queimado. O Tomé, incrédulo, foi mártir da fé. E durante anos e anos e anos, a cidade onde Tomé foi assassinado, tem um monumento, tem uma igreja de São Tomé. Ali foi chamado Cemitério dos Missionários, porque todos os missionários enviados para lá acabaram sendo mortos. Em 1920, um grupo de missionários acabou conseguindo ficar lá e fazendo um trabalho duro, pesado. Naquela época, 3% da população dessa região de Xaná era cristã. Alguns, hoje, diante do que Deus está fazendo naquele lugar, especialmente no lugar chamado Birá, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Começou com uma igreja chamada Gema. Eles têm o hábito de algumas castas. As crianças que nascem doentes, eles deixam para morrer. E a igreja começou a adotar essas crianças. Hoje a igreja tem 126 mil membros. Ali, naquele lugar. E alguns demógrafos estão dizendo que por volta de 2050, mais da metade da população daquele estado será de cristãos, será de evangélicos, porque eles estão batizando pessoas 3 vezes por semana lá. Tanto de gente que tem convertido. Porque, irmãos, crentes não estão hesitando em cumprir a ordem maior, que é a ordem do Senhor. Então, a primeira barreira é essa, religiosa. E você vai enfrentá-la, não vai? Você tem essa barreira. E a ordem de Deus para você é transformar o não discípulo em Jesus. Esteja ele no espiritismo, no catolicismo, onde ele estiver, transforme-o. Pregue o evangelho para ele, ensine o evangelho a ele, para que ele se torne discípulo, seguidor do Senhor Jesus. Segunda objeção que tem aqui na oração que eles fazem é a objeção ideológica. A primeira é religiosa, a segunda é ideológica. Na oração eles fazem uma pergunta. E, aliás, a pergunta é parafraseando, é citando Davi, que orou, versículo 25. Por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginaram, idealizaram coisas vãs. Olha só, com que estão preocupados, o que os inquieta. Os gentios estão enfurecidos e imaginando e pensando coisas vãs, eles estão idealizando sua filosofia, suas crenças, suas leis, sua cultura, seus hábitos, seus costumes, sua arte, sua música, seu esporte, seu lazer. Eles estão orando e dizendo que muitas coisas que os povos imaginaram são coisas vãs, são coisas vazias, são coisas inúteis. E cada povo que imagina uma coisa inútil se apega a ela como sendo o sentido da vida, como sendo a coisa mais importante da vida. E aqui, gente, o problema é o seguinte, é que quando o evangelho chega, o evangelho confronta as ideias, os ideais da cultura. E aí também há um choque, também há um conflito. Há costumes, há elementos da cultura que não se alinham com o evangelho. E quando o evangelho chega, o evangelho confronta esses conceitos. E aí, o que fazer? Respeitar os conceitos ou pregar o evangelho? Qual é a ordem? Fazer discípulos. E o discípulo vai mudar seus conceitos. O discípulo de Jesus mudará seus comportamentos. Os discípulos de Jesus se incomodarão com as coisas que são da cultura, com as ideologias, com as ideias dos povos. Consequência, os povos ficam irados. As pessoas, os gentios, os não crentes, quando você diz que o que eles pensam está errado, qual é a reação? Você quer fazer o teste? Pega seu Facebook, pega seu Instagram e faz uma postagem dizendo que só Jesus é o caminho e que quem não crê em Jesus, se morrer sem crer, irá para o inferno. O que vai acontecer com você? Cancelado. Se você postar
que certos comportamentos que são aprovados pela sociedade são pecaminosos. Você diz, isso aqui é pecado. O que acontece com você? Cancelamento. Outra experiência que vivi há um tempo atrás, uma moça pegou um copo de uma bebida alcoólica, aquelas até pesadas, e ela postou uma foto com a bebida assim, o olho meio já virado. Uma jovem, não era minha ovelha, mas era de outra igreja. E ela perguntou assim embaixo, o que vocês acharam da minha foto? E um monte de gente, linda, maravilhosa, exuberante. Eu escrevi lá embaixo assim, horrível. Aí ela me mandou uma mensagem de volta. Puxa, pastor, sempre te admirei, sempre tive um grande carinho por você. E você fala isso da minha foto? Eu falei, você pediu a minha opinião, não pediu? A sua foto está horrível. Ela não condiz com uma discípula de Jesus. Você é discípula de Jesus, você não posta um versículo, você não posta você indo à igreja, você posta uma foto fazendo apologia do alcoolismo. Mas você entende o ódio? Imaginaram coisas vãs, porque a nossa cultura acha isso bonito, a nossa cultura aplaude essas coisas. A nossa cultura, a ideologia do nosso tempo é contrária ao Evangelho. É isso que está acontecendo na rede social, é isso que está acontecendo em muitas escolas, é isso que muitos professores ensinam, muitos alunos falam. Entrevistamos um casal para renovar o projeto desses missionários. São missionários na Inglaterra. Eles estavam compartilhando conosco que uma mãe de um dos alunos que estuda junto com a filha delas, são filhas gêmeas, com as filhas, uma mãe pediu uma reunião com ela e na reunião com ela xingou e reclamou que a filha dela, da nossa missionária, havia ofendido a filha dessa inglesa, dizendo que Papai Noel não existe. E a filha da nossa missionária disse que Papai Noel não existe porque a filha daquela inglesa disse para a filha da missionária que Jesus não existe. E aí a filha da missionária respondeu, Jesus existe sim, quem não existe é o Papai Noel. A menina voltou chorando para casa e a mãe foi repreender a nossa missionária. Entendeu a diferença? Pode falar que Jesus não existe, mas não pode falar que Papai Noel não existe. Porque as crendices, os comportamentos, as ideologias, a cultura, essa cultura do vazio, da futilidade, nós temos um alto desafio, que além do sincretismo, no campo da resistência religiosa, nós temos o secularismo no campo da resistência ideológica. O secularismo avança cada vez mais. Esse discurso do Estado laico, muitos estão querendo distorcer a ideia que vem do protestantismo, do Estado laico, entendendo que o Estado tem que ser ateu, ou que o Estado tem que patrocinar qualquer religião, menos o cristianismo. O Estado tem que ser anticristão. Isso é ideologia, gente. A ideologia progressista, que pegou com força hoje, onde o homem diz que pode ser mulher, a mulher diz que é homem, pronto. Essa era do vazio. Você viu aqui no Brasil, nas ideologias vãs, na desconstrução do casamento matrimonial, da família tradicional, as outras várias coisas sendo postas no lugar para desconstruir valores, pilares da fé cristã. Uma mulher aqui no Brasil casou com ela mesma. Não sei se você lembra, chegou a ver a reportagem? Ficou famosa, casou com ela mesma. Teve reportagens e mais reportagens sobre ela. Só que o casamento entrou em crise e ela separou dela mesma. Eu queria saber como foi a partilha de bens, não é? Que coisa maluca. Essa era da ideologia. Aqui, eu não sei se já aconteceu, mas lá em São Paulo já acontece. Você vai ao shopping e tem alguém andando com uma pessoa na coleira, porque aquela pessoa se sente um animal e não uma pessoa. Nos parques, as pessoas andando de quatro, porque se sentem animais. Se sente uma árvore.
Olha que coisa maluca, isso é ideologia, gente. Isso é imaginação dos povos. Isso são as coisas que os gentios imaginam, criam. Então, tem a sua música. Olha qual é a música mais ouvida no mundo há pouco tempo atrás. Isso é coisa vazia. A inversão de valores. Você vai ao cinema, você ia ao cinema para torcer para o Batman. Hoje você vai para torcer para o Coringa, não é? Porque o Batman é o milionário opressor e o Coringa é a vítima da sociedade, oprimido pelo Batman. E aí inverte-se valores, o mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal. Isso é a imaginação dos povos. E o Evangelho chega e confronta e denuncia e ensina algo contrário a essas coisas. Qual é a reação dos gentios? A fúria. Eles imaginaram coisas vãs. Nós vivemos a era do secularismo, do relativismo, do cientificismo, onde a ciência tem a resposta de todas as coisas, não é? Você quer saber se determinado comportamento é pecado ou não? Pergunta para um cientista. Não é para as escrituras, não é Deus quem dita a verdade, para eles é a ciência que dita verdades. É a ideologia, irmãos, a imaginação dos povos. Terceira oposição, além da oposição ideológica, nós temos aqui a oposição política. Nós temos uma oposição política. Na oração, eles oram e dizem assim, versículo 26, levantaram-se, quem? Os reis da terra. E as autoridades se ajuntaram contra o Senhor, contra o seu ungido. Nessa cidade, levantou Herodes e Pôncio Pilatos. Se levantaram contra Jesus, se levantaram contra o cristianismo. Ali naquele momento há uma oposição política. Autoridades estão proibindo, criando leis, criando regras, definindo espaços onde os cristãos podem permanecer e dos quais não podem sair. Estão delimitando uma área para o cristianismo. E essa é uma tensão histórica entre missão, é a tensão entre missão e poder político, poder público constituído. Quase sempre, irmãos, o poder público foi contrário à fé. Roma, durante 265 anos, perseguiu pesadamente a igreja, matou milhares dos nossos primeiros irmãos em Jerusalém, dentro do território do Império Romano, massacrou famílias inteiras, jogou homens e mulheres para serem devorados por leões, por serem assassinados por gladiadores. Durante anos, irmãos foram postos como espetáculos nas arenas, casas incendiadas, cristãos amarrados em postes, jogavam óleo e ateavam fogo, presbíteros e pastores tendo seus corpos desmembrados e os partes dos corpos espalhados pela cidade para intimidar e dizer: o próximo é você. As autoridades pelo mundo afora, além do Império Romano, quase sempre perseguiram, fizeram uma oposição. Há ainda hoje estados, países onde o governo, onde a lei proíbe expressamente a fé cristã, onde cristãos são mortos por governos. Ainda hoje, 100 mil cristãos são mortos todos os anos por causa da fé, simplesmente. E essa é uma barreira que o cristianismo sempre tem que enfrentar. Sempre teve que enfrentar ao longo dos anos. Quando as autoridades, quando o rei, o presidente, o parlamento levanta a regra, não permite, não autoriza a igreja, manda fechar a igreja, prende os cristãos, não permite a entrada de missionários, não dá visto de forma nenhuma, vigia porque se prega, é expulso do país ou preso. Essa é uma barreira. E nós lutamos com ela. Ela está presente quase que o tempo inteiro. Aqui no Brasil nós não temos, graças a Deus, uma oposição estatal. A oposição que enfrentamos no Brasil hoje é muito ideológica, é da ideia do anticristianismo, do secularismo, que critica, que
ridiculariza a fé, que fomenta na mídia, na arte, na educação e por tantos outros lugares, campos de conhecimento, combate a fé. Mas muitos sonham com construir um Estado anticristão no Brasil. Isso é o sonho de consumo de muita gente. Infelizmente, nós temos vários países no mundo onde temos essa realidade. Estávamos falando da Coreia do Norte há pouco. Há 2 anos atrás, março de 2023, um grupo de irmãos nossos, 114 pessoas, estavam num culto à noite, numa região fora da cidade, na Coreia do Norte. Esse grupo foi descoberto, a polícia chegou, o exército chegou e matou os 114 de uma vez. Matou aqueles irmãos. Por quê? Uma infração da lei do país. Entende o que é oposição política? É o que está acontecendo aqui em Atos, é o que a igreja enfrenta em Jerusalém, é o que a igreja enfrenta em Roma, e é o que a igreja tem enfrentado. E muito se fala, por vezes, aqui no Brasil, o medo de que leis assim sejam votadas, de que regras assim sejam postas. A Bolívia, que é um país aqui nosso vizinho, o Evo Morales, quando era presidente, votou uma lei chamada Lei Antiproselitismo. Segundo ele, era uma lei para proteger as religiões naturais da Bolívia, originárias da Bolívia. Ele queria proibir que pessoas se convertessem das religiões xamânicas para o cristianismo. Ele queria impor essa proibição. Isso não vingou, mas como na Coreia do Norte estamos falando, na China é proibido, no Nepal o governo votou lei anticonversão. E assim, irmãos, diversos e diversos países. Há uma oposição política, governamental contra a fé. E aí nós temos que decidir. Obedeceremos ao rei? Obedeceremos ao presidente? Obedeceremos à Constituição do país? Obedeceremos à polícia? Obedeceremos ao STF, se for isso o caso? Não é? O que obedeceremos? Aos homens ou à autoridade maior? A autoridade maior. Na Coreia do Norte, os cristãos da Coreia do Sul, eles têm o hábito de ir para a fronteira quando o vento está soprando, da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Eles enchem balões de gás hélio e colocam várias páginas de versículos, textos bíblicos, páginas da Bíblia, colocam dentro dos balões e soltam. Aí o vento leva o balão para a Coreia do Norte. E aí o balão vai voando e depois vai perdendo o efeito do gás e o balão desce. E aí muita gente da Coreia do Norte corre atrás dos balões para pegar um texto, uma página da Bíblia, por exemplo. O Kim Jong-un, sabendo disso, mandou os soldados ficarem alerta e eles ficam na fronteira vigiando. Quando vê o balão, os soldados correm atrás para ver onde os balões irão cair, para recolher os balões. Resultado disso, um alto índice de conversão no meio dos soldados do Kim Jong-un. Porque o soldado, antes de queimar a Bíblia, dá uma lidinha, né? Então, muitos não estão queimando, guardando. E daí, vários soldados se convertendo a partir da leitura da Bíblia sozinhos. E alguns já estão correndo atrás. Não é para que o povo não pegue, é para ele pegar as páginas que ele não tem, né? E aí vão repassando. E é fantástico ver que o evangelho floresce na Coreia do Norte, que o evangelho floresce na China. A China é expressamente proibida. Existe uma igreja estatal, tem 3 igrejas permitidas na China que formam a chamada igreja estatal, que é a igreja que o governo deixa existir, mas o pastor tem que mandar o sermão para o ministério de culto lê o sermão do pastor, autoriza e o pastor prega, ou seja, ele só prega o que o governo deixa. O governo controla, não pode falar nada contra o governo e nem as partes da Bíblia que o governo não concorda com elas. Crianças, os filhos dos crentes só podem ir à igreja depois dos 18 anos. Criança não pode ir à igreja. Mas a igreja chinesa tem 33 milhões de fiéis. Mas existe uma igreja clandestina na China. A igreja clandestina tem mais de 70 milhões de fiéis. É uma das que mais cresce no mundo hoje. Aliás,
Sabe qual que mais cresce no mundo hoje? Sabe qual é o país onde o evangelho mais cresce no mundo hoje? Chuta. No Irã. No Irã, gente. Altíssimo índice de conversão da guarda real iraniana. Um neto do Ayatollah Khomeini convertido. E o evangelho se espalhando naquele país fechado, cerceando a fé. O governo vigiando, o regime dos ayatollahs, matando, prendendo, proibindo, caçando, vigiando. Mas discípulos de Jesus sendo formados no Irã. É o país onde o evangelho mais cresce no mundo. A China é a segunda. É o segundo país onde o evangelho mais cresce. A China vai caminhando para ter logo, logo a maior população evangélica do mundo. É fenomenal o que tem acontecido por lá, mesmo com a proibição. Mas vamos lá, para a gente concluir. 3 barreiras. Barreira religiosa, barreira ideológica, barreira política. Isso tem atrapalhado muitos cristãos pregar o evangelho. Isso tem feito com que hoje, segundo o Barna, no Instituto de Estudo do Cristianismo Global, apenas 7% dos cristãos, desse 2,4 bilhões de cristãos, que é o número geral, cristão católico, ortodoxo, anglicano, luterano, de fronteira, todas as ramificações, as nossas aqui, evangélicas, apenas 7% dos cristãos compartilham sua fé e trabalham para fazer discípulos. E aí eu te pergunto, você está entre os 7% ou fora dos 7%? Você está nos 7% ou nos 93% que não pregam, que não compartilham? Nosso desafio nesse chá de missões é que você saia daqui mais um dos cristãos que está na estatística dos que pregam, compartilham sua fé. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos já não compartilham. Nós temos 7 milhões de igrejas no mundo, de todos, católicos, protestantes, todas as igrejas, são 7 milhões. 4 milhões de igrejas estão num platô, 2 milhões estão em declínio, diminuindo, morrendo. Só 1 milhão de igrejas cresce. Há um desafio aos cristãos e muitos estão parando diante da barreira política, diante da barreira ideológica. Muitos estão se encurvando ao sincretismo, à barreira religiosa. Mas nós estamos aqui para ser desafiados em nome de Jesus a não parar diante de nenhuma dessas barreiras. Amém? Olha como o texto termina. Eles oram a Deus. E eles dizem, olha, o Pilatos, o Herodes se levantaram, mas nem contra a igreja, é contra o teu ungido, é contra Jesus, para fazerem tudo que a tua mão, o teu propósito predeterminaram. Não tem novidade, gente. É a mesma tensão, é o mesmo desafio, é a mesma guerra, é a mesma missão, é a mesma tarefa, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Então eles oram, aí vem o pedido deles. Até aqui a introdução da oração. Agora vem o pedido. O que eles pedem? Agora, Senhor, olha só o que eles pedem. Olha para as ameaças. Eles só estão dizendo assim, Senhor, o Senhor está vendo a ameaça? A palavra aqui para olha é observe. O Senhor está vendo essa ameaça? Aí olha o que eles pedem a Deus. É curioso. Eles não pedem a Deus para matar o Herodes. Eles não pedem a Deus para matar o Pilatos. Eles não pedem a Deus para matar o Anás ou Caifás, para matar o cidadão da outra religião. Eles não pedem a Deus nem para derrubar as barreiras. Eles oram a Deus e dizem assim, Deus, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Você percebe aqui, irmãos, que a maior barreira não está na outra religião, a maior barreira não é a política, a maior barreira não é a ideologia, não é o progressismo. Nossa maior dificuldade não é o movimento LGBT, que é mais 3 pontinhos aí. Nossa maior objeção não são governos, não são autoridades, não é a polícia, não é o terreiro ali da outra esquina. A maior barreira para a igreja é a própria igreja, é o coração, é a preguiça, é a indiferença, é a frieza, é a falta de obediência, de subordinação àquele que tem todo o poder no céu e na terra. É o reconhecimento da seriedade
da ordem que nos foi dada: faça discípulos de todas as nações. Esse é o maior problema da igreja. Não é um problema externo, é um problema interno. É o coração dos crentes. Por isso que eles oram dizendo: Deus, muda nosso coração, tira de nós a covardia, tira de nós a timidez, tira de nós a preguiça, tira de nós o comodismo, tira de nós a indiferença, tira de nós a desobediência e nos dê que preguemos o evangelho com toda a intrepidez nessa cidade, em nome de Jesus. É isso, irmãos, é isso que a igreja de Ananindeua precisa, é isso que a igreja de Belém precisa, é isso que a igreja brasileira precisa: intrepidez para pregar o evangelho, coragem para falar do evangelho nas redes sociais, coragem para pregar o evangelho nas escolas, coragem para pregar o evangelho nos ambientes de trabalho, nas ruas, no comércio, nas praças, coragem para semear esse evangelho em todo lugar, em nome de Jesus. É isso. Nós temos que pregar, receber de Deus esse encorajamento e ir adiante e anunciar o evangelho de Jesus. Nós não podemos ser covardes. Ah, mas a escola não é lugar de pregar. É lugar de pregar o evangelho, sim. A escola não pode pregar se ela é estatal, mas se ela é evangélica cristã, ela prega. E se você é crente, lá na escola você faz testemunha de Jesus. Você está naquela escola em primeiro lugar para ser discípulo de Jesus e discipulador naquela escola. Aproveitando que você está lá, você tira um diploma e estuda e faz um bom curso. Mas a prioridade é fazer discípulos. Você está lá para ser testemunha do Senhor Jesus. Teve um filho de um pastor lá em Belo Horizonte, foi para o UFMG. Secularismo, anticristianismo em alta naquela faculdade. Primeiro dia de aula de física. O professor de física, doutor e aqueles títulos todos, na primeira aula pede para cada aluno se apresentar. Cada um se apresenta. E ele fala assim: fala quem você é, de onde você é e qual a sua religião. Aí um monte de gente saiu falando: católico, não sou nada, católico, espírita, macumbeiro, e foi. De todos os alunos, 5 se apresentaram como evangélicos. 6º era filho de um pastor batista. Na hora de se apresentar, ele disse que não era, que era sem religião. Ele disse que não tinha religião. Tinha 6, 5 se disseram cristãos, 1 negou sua fé. Quando o professor terminou de ouvir todos os alunos, aquele filho do pastor negou a sua fé, o professor disse assim: eu estou perguntando qual é a religião de vocês, porque eu queria deixar claro nesse primeiro dia de aula: eu sou evangélico, eu sou criacionista, eu tenho doutorado em física, mas eu não vejo contradição entre a Bíblia e a ciência. E eu já quero preparar vocês, porque eu falarei de física aqui para vocês, mas em vários momentos eu farei um cruzamento da física com a minha fé, porque a minha fé não é anticientífica, e vocês entenderão por quê até o final do curso. Aquele menino voltou para casa em lágrimas, chorou amargamente diante de seu pai. O próprio pai contou a história e disse que ele olhava para o filho e se lembrava de Pedro. Mas aquele menino tomou um chacoalhão de Jesus, não é? Ele negou a fé por medo do professor, e o professor declarou a fé diante da turma. É isso, irmãos. Ousadia, intrepidez, é isso que eles pedem. Senhor, nos dê, concede aos teus servos que anunciem assim. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido: enquanto nós pregamos, o Senhor estende a mão, faz sinais e prodígios. Faz o que nós não podemos fazer, abre as portas que não podemos abrir, derruba os muros que não podemos derrubar, repreende os demônios contra os quais não podemos lutar, converte as pessoas que não podemos converter ninguém. Eles estão dizendo: Senhor, enquanto nós anunciamos, estende a mão, faz sinais e prodígios, Deus. Esse é um pedido que a igreja tem que fazer, para Deus converter os inconvertíveis, não é? É isso. Tenho sempre viajado para o mundo islâmico. No mundo islâmico é difícil evangelizar uma pessoa. Você lembra do ISIS? O ISIS é aqueles
o exército, né, o Estado Islâmico, no norte do Iraque, eles estavam exterminando as pessoas para impor o Estado Islâmico. E eu assisti o jornal, toda vez que eu assistia o jornal, eu olhava para um cidadão do ISIS e eu queria matar um cidadão do ISIS. Queria entrar na guerra e matar. Um dia Deus me incomodou, quando eu vi a notícia. Falei, não tem que matar um soldado do ISIS, eu tenho que orar para que ele converta. Ele é assim porque ele não conhece o Evangelho. E aí eu comecei, toda vez que vejo um documentário, uma notícia, orar pelos soldados do ISIS. Há 3 anos atrás, eu estava no Cairo, num retiro com ex-convertidos do Islã, ouvindo vários testemunhos de ex-convertidos do Islã de diversos segmentos. Chega um rapaz, e a primeira afirmação dele foi essa: eu era soldado do ISIS. Eu era lá do norte do Iraque. Eu ajudava a fazer aquelas atrocidades que o ISIS fazia. E um dia, vendo os soldados do ISIS matar e estuprar as mulheres, decapitando os homens na frente dos filhos e das esposas, eu me perguntei, que Deus é esse do Islã que aprova esse tipo de coisa? Ele disse assim, isso não pode ser o Deus verdadeiro. Ele foi em lágrimas para dentro de sua tenda, se ajoelhou e orou e disse, Deus, o Senhor não é esse Alá do Islã. Quem é o Senhor? Me mostra quem o Senhor é. Esse homem dormiu e teve um sonho. No sonho dele, um homem aparecia para ele e dizia assim, vai para o Cairo e vai no lugar tal. Ele saiu, viajou do Iraque para o Cairo, desceu, foi no lugar que ele tinha ouvido instrução no seu sonho. Quando chegou lá, sabe o que tinha lá? Igreja Presbiteriana do Cairo, a Casa do Bara. Ele entrou na igreja, ouviu o Evangelho, entregou a vida dele a Jesus. Eu fiquei com medo dele, convertido, crente. Imagino quando ele era soldado do ISIS. Esse é um sujeito sisudo, duro. Você vê que ele é violento. E ele ainda falou assim, eu odiava os cristãos quando eu era soldado do ISIS. Agora, eu me tornei um cristão, mas eu ainda tenho muita raiva dos cristãos, porque os cristãos não compartilham a sua fé. A fé dos cristãos é maravilhosa, e o cristão tem medo de compartilhar a sua fé. Sabe o que é isso, irmãos? Esse homem é um sinal e prodígio de Deus, um soldado do ISIS convertido. Isso é Deus. Deus Todo-Poderoso convertendo. Nós temos aqui eles orando e dizendo, Deus faz sinais e prodígios. Nós temos que orar e pedir a Deus. Quero fechar aqui lembrando vocês. O texto diz que eles oraram, ficaram cheios do Espírito. Tremeu o lugar onde estavam. Cheios do Espírito Santo. O texto termina dizendo, com intrepidez, o que eles faziam? Anunciavam a palavra de Deus. E a nossa oração tem que ser essa, Senhor, que sejamos cheios do Espírito e que o Senhor nos ajude com intrepidez a anunciar a tua palavra. Pregar com ousadia. Infelizmente, nossos crentes estão cheios de pecados, estão cheios na sua agenda, cheios de tarefas, cheios de problemas, cheios de preguiça, cheios de tantas coisas, vazios do Espírito Santo. Mas que Deus, em nome de Jesus, faça de mim e de você que está aqui hoje, crentes cheios do Espírito Santo, que anunciam com intrepidez a palavra dele em todo lugar. Amém? Deus te use em nome de Jesus. Deus te encha do Espírito Santo. E que essa barreira interna seja rompida. E que Deus te dê intrepidez e ousadia. E você compartilhe mais e mais a sua fé. Então, vamos fazer mais uma oração e depois a gente abre aqui para um tempo de conversa. Vamos lá? Fecha seus olhos. O texto diz que eles oraram. Então faz a sua oração aí. Diante desse cenário,